Muito bem, meu amigo, eu quero falar com você hoje a respeito da tão mal interpretada liberdade de expressão. Liberdade de expressão, segundo palavras do caríssimo ministro Aires Brito, no julgamento da DPF 130, no ano de 2009, o ministro Aires Brito disse, e foi feliz em dizer, que a liberdade de expressão é irmã gêmea da democracia. Quando o ministro Aires fala que a liberdade de expressão é irmã gêmea da democracia, logo me vem uma sacada. A democracia é criação, de origem, de ideia grega. A gente sabe que a democracia é de ideia grega. Então a gente vai então buscar a origem histórica da liberdade de expressão e nós vamos encontrar a origem histórica da liberdade de expressão lá no século V, antes de Cristo, na Grécia. Na Grécia, quando os gregos se reuniam em seus teatros, em seus areópagos, e ali eles tinham total liberdade de expressar as suas ideias, as suas opiniões, os seus posicionamentos. E isso é tão forte, isso é tão relevante, que eu quero destacar com você, nesta oportunidade, 3 povos de singular importância na história mundial. Primeiro povo, os romanos. Segundo povo, os hebreus, os judeus. Terceiro povo, os gregos. Pense comigo. Os romanos, eles tinham um exército poderosíssimo e temido por onde ele passava. E é exatamente por isso que os romanos, eles se tornaram os maiores conquistadores da história. Os romanos, com seu exército, eles conquistam os hebreus, conquistam os gregos e os levam como seus vassalos, né? Aspas. Só que eu quero destacar que cada um desses povos, eles possuíam algo forte que lhe era próprio. Por exemplo, os judeus, eles tinham uma ideia, e têm ainda, eles possuem uma ideia de religião, do religare, do espiritual, muito forte. Por onde eles passam, eles acabam cativando as multidões. Não é à toa que o cristianismo, maior religião do mundo, é de origem judaica. E aí nós temos agora os gregos, que os gregos eles trazem pra gente a filosofia, a mãe de todas as ciências. Através da filosofia e da sua liberdade de expressão, eles conseguem conjecturar, gerar na sua mente fugaz algo chamado democracia. Segundo palavras do próprio ministro Roberto Barroso, em última reunião universitária da faculdade Uniceub, ele disse, e eu concordo, apesar de assim entender que ele estava falando do que não vive, ele disse, e eu concordo, que a democracia é a ideologia vencedora do século XIX. É os gregos quem geram, os que parem essa ideia de democracia. Junto com a democracia, os gregos também criam a ideia de liberdade de expressão, porque democracia significa governo da maioria, governo do povo. É impossível o povo governar se não tiver liberdade de expressar as suas ideias. É impossível. Então é importante que a liberdade de expressão esteja em uma relação simbiótica com a democracia. A democracia ganha com a liberdade de expressão, a liberdade de expressão ganha com a democracia.
Nós temos o nosso texto constitucional, no artigo 5º, altura do inciso 4, que diz que nós temos liberdade de expressão, vedado única e exclusivamente o anonimato. Ou seja, você tem liberdade de falar, de expressar a sua opinião, só não pode fazer isso de forma anônima. Você tem que ter, no mínimo, coragem de dizer quem você é. É claro que nós excluímos aí do anonimato, excluímos aquelas contas de paródias, de comédias, aquelas pessoas que usam outros nomes, mas são completamente identificáveis. Tudo isso está valendo. Você pode se expressar. É o que a Constituição fala. É o que a Constituição fala. E nós vemos todos os ministros do Supremo Tribunal Federal defendendo esta liberdade de expressão, e não poderia ser diferente. Eles, segundo a nossa Constituição de 1988, eles são os guardiãos da nossa Constituição. E aí, eles, através de um partido chamado PDT denuncia ao Supremo Tribunal Federal uma lei de número 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, a chamada Lei de Imprensa. Essa Lei de Imprensa, ela foi editada num período chamado de período militar, ou da ditadura militar. Aí existe uma discussão, foi golpe ou não foi golpe? Eu não quero entrar nesse mérito. A questão é que essa lei, 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, esta lei, ela aplicava penas maiores do que a própria pena que é estipulada pelo Código Penal de 1940, mais precisamente nos seus artigos 138, 139 e 140, quando ali dispõe sobre a calúnia, a difamação e a injúria. Essa lei 5.250, ela dava ali uma pena para uma calúnia de 3 anos de prisão, ao passo que o Código Penal de 1940 dava uma pena de, no máximo, 2 anos. Ou seja, a pena da lei infraconstitucional, da lei 5.250, era uma pena maior do que a própria lei do decreto do Código Penal. Então, o PDT denunciou, dizendo que esta lei não foi recepcionada pelos ditames da nossa Constituição de 1988, ao passo que os ministros votaram essa ADPF, Arguição, descumprimento de preceito fundamental. Ela foi de relatoria do brilhante ministro Aires Brito. E o ministro Aires Brito discorreu de uma forma brilhante à altura do artigo 220 a 224 da Constituição. Se você tiver curiosidade de dar uma lida, está disposto da seguinte maneira, que existe a liberdade de expressão, de pensamento, de criação, e a liberdade de expressão no artigo 220 da Constituição até o 224, segundo palavras interpretativas, com a excelente hermenêutica do ministro Aires Brito, ele desvincula a liberdade de expressão constitucional de toda e qualquer lei infraconstitucional. Ele diz: a liberdade de expressão, como direito fundamental, está fora do alcance de qualquer lei infraconstitucional. Porque a liberdade de expressão, ela só tem um limite: a própria Constituição. Logo, o ministro Aires Brito, relator dessa ADPF, com mais 7 ministros do Supremo Tribunal Federal, votaram pela inconstitucionalidade da lei, pela não recepção desta lei, pela Constituição de 88, ao passo que 3 outros ministros eles votaram pela recepção ao menos parcial, ao passo que o ministro Marco Aurélio votou pela recepção total.
total. Mas até aí, tudo bem. O que eu quero chamar a sua atenção é que os ministros, eles estão primando pela liberdade de expressão. Eles estão defendendo a liberdade de expressão. Nós lemos em um texto de um professor muito louvado, chamado Igor Sarlet. Ele tem um texto muito conhecido e muito louvado e muito pesquisado que fala a respeito do discurso de ódio nas redes sociais. Discurso de ódio. E aí eu quero fazer minhas as palavras de Igor Sarlet, quando ele diz o seguinte: o problema aqui, o problema maior é encontrar o equilíbrio. Esta é a palavra certa. Encontrar o equilíbrio entre a necessária liberdade de expressão e o direito da personalidade. Porque apesar de a liberdade de expressão ser um direito fundamental, não é um direito absoluto. Não existe direito absoluto na Constituição Federal de 1988. Não existe. Nem mesmo direito à vida é absoluto, porque existe pena de morte no Brasil em caso de guerra declarada. Em caso de guerra declarada, nem mesmo o direito à vida é absoluto, quanto mais o direito à liberdade de expressão seja absoluto. Não tem como ser absoluto, porque o seu direito acaba quando começa o meu direito. Você não pode ter liberdade de expressão para me ofender. Eu não posso ter liberdade de expressão para ofender o outro. Quando a gente fala de difamação, ou melhor, calúnia, você sabe o que é calúnia? Ah, me caluniou. Caluniar alguém é imputar a alguém fato definido como crime. É dizer que fulano roubou sem que fulano de fato roubasse. Então isso é calúnia. Eu não posso usar da minha liberdade de expressão para acusar alguém de um crime que ele não cometeu. Veja que eu estou usando a minha liberdade de expressão, mas eu estou infligindo no outro uma cruz que ele não merece. O que seria, então, a difamação? Difamação não é imputar a alguém fato definido como crime, isso é calúnia, mas é eu manchar a honra do nome de alguém. O que seria injúria? Injúria é eu ofender a dignidade subjetiva de alguém, apelidando, xingando, tratando de algo que eu sei que vai ofender a sua visão subjetiva, o que ela acha de si mesmo. Então, a minha liberdade de expressão não pode alcançar o outro ao ponto de prejudicá-lo. É por isso que a liberdade de expressão, ela não é um direito absoluto. E o doutor Igor Sarlet, ele diz aqui, eu concordo com ele, que o problema todo aqui é encontrar o equilíbrio entre a necessária liberdade de expressão e o direito da personalidade, que é completamente protegido pela Constituição.